A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, toda a igreja do Senhor, aleluia. Como é maravilhoso cultuar a Deus, como é maravilhoso fazer parte dessa história maravilhosa, é grandioso demais. Abra aí sua Bíblia no Evangelho que segundo João escreveu. João, evangelista, escreveu um evangelho. Nós vamos ler 2 versículos no capítulo 17. Capítulo 17, escrito por João, evangelista. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito me alegra estar aqui com vocês. Graças a Deus. Todos encontraram? Glória a Jesus. Nós vamos ler o versículo 16 e o 17. Não são do mundo. Ele está falando em relativo aos seguidores, aos discípulos, aos seus seguidores. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Aleluia. Louvado seja Deus. Não são do mundo. Essas palavras de Jesus são palavras de uma oração. Esse capítulo 17 é uma oração que Jesus fez ao Pai. Então ele orou de voz alta, olhando para os céus, e disse ele, levantando os olhos: Pai, é chegada a minha hora, glorifica-me, glorifica o teu filho, para que também o teu filho seja glorificado em ti. Ele orou de voz alta, e os discípulos ali em volta dele. E ele segue na oração. No versículo 3 ele diz: a vida eterna é esta, que conheça a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E ele segue a oração, até chegar nesse momento da oração que ele diz: não são do mundo. Não são de onde? Do mundo. Significa que os seguidores de Jesus, ainda que esteja neste mundo, mas não faz parte desse mundo. Isso é preciso que tenhamos essa consciência. Eu estou por aqui, mas eu não sou daqui. E se eu tenho a consciência que eu não sou daqui, só estou aqui, eu não devo me envolver com coisas que contrariem as regras, os preceitos e a lei do mundo no qual eu sou. Porque toda vez que a gente infringe uma lei, você dá o direito de ser julgado e pode ser condenado. E Jesus disse: não são do mundo, como eu também não sou. Nós sabemos que Jesus, ele veio de outra natureza, ele veio do mundo celestial. Ele não veio desse mundo. Ele foi gerado no ventre de Maria, via Espírito Santo, mas ele veio dos céus. Esse é o mundo de Jesus e é o nosso mundo. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Jesus disse: eles não são do mundo assim como eu não sou. Ele não é do mundo e eu não sou do mundo, porque eu não tenho uma natureza para esse mundo. Eu não sou instruído por esse mundo. Lembra quando Jesus disse dessa forma? João escreveu, ele disse: eu falo o que eu ouço do meu Pai, e eu faço aquilo que ele ordena fazer. Ele não vivia sendo orientado pelo mundo. Então ele diz:
Eles não são do mundo porque agora eles têm uma natureza que não é deste mundo. Aleluia. Tem uma natureza divina. E eu gosto muito da forma que Pedro escreve na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 3 em diante, quando ele diz que pelo seu divino poder, Deus nos deu tudo que diz respeito à vida, tudo que diz respeito à vida e à piedade. Também nos fez grandiosas e preciosas promessas, para que por meio delas, nós alcançamos a natureza divina. Então, o divino, aleluia, ele nos dá a instrução para que a gente viva nesse mundo, não sendo desse mundo. E as promessas é a instrução, e o cumprimento delas nos torna com essa natureza divina. Aí Pedro continua a dizer: já que escapamos da corrupção. Nós olhamos para este mundo e muitas das vezes não temos essa consciência que esse mundo ele é destrutivo, a sua natureza, a sua essência é destrutiva, é pecaminosa, é perversa, é mal. Porque quem gerencia o pensar desse mundo, as orientações desse mundo, tem uma natureza distorcida, um caráter distorcido, não é divino. Divino significa santo. E quem não é santo é demônio, é diabo, é Satanás, e ele não tem natureza divina. Portanto, as orientações do mundo é assim. É por isso que as pessoas se apegam à coisa do mundo que ele mesmo nem quer. E Paulo, escrevendo no capítulo 8 de Romanos, ele chega a dizer que a natureza se prendeu não porque quisesse, mas porque alguém o prendeu. O mundo prendeu, a natureza do mundo prendeu. Aleluia. Então, nessa oração que Jesus alça a voz ao céu e diz que para a gente conhecer somente ao Deus verdadeiro. Por que Deus verdadeiro? Porque o ser humano em sua mente, ele cria deuses. E o Brasil é um país de muitos deuses. A grande maioria da população brasileira, eles têm vários deuses, aonde apoia a sua fé, onde apoia a sua crença, onde apoia a sua religiosidade, onde apoia a sua devoção, onde apoia a sua crença. Aleluia. E Jesus disse: eu quero que vocês conheçam. E o profeta, ele diz, e Paulo também assim diz aos Coríntios, que se alguém tem que se gloriar, se você quer ser vantajoso em alguma coisa, seja vantajoso por conhecer a Deus. Aleluia. Conhecer a Deus. E a razão da palavra nos incentivar a conhecer a Deus é pela excelência que Deus é. A excelência dos seus atributos que diferencia dos demais deuses. Os demais deuses morreram, são falecidos, são mortos. Jesus, como Deus que morreu e ressuscitou, está vivo, aleluia, está aqui presente, fazendo parte desse culto, aleluia, com o intuito só de transformar nossas vidas, de abençoar de forma que jamais o mundo pode abençoar, aleluia. Então, a excelência de Deus nos seus atributos, um Deus que nos atributos é onipotente, pode todas as coisas, onipresente, se faz presente em todo lugar, diferente dos deuses do mundo que precisam se carregar, faz um pedestalzinho e as pessoas, os homens carregam, são deuses em forma humana, em forma de gente, aleluia.
Então, Deus onipotente, onipresente, Ele é presente e onisciente, quer dizer, sabe de tudo. Ele não só conhece, mas como sabe de tudo. Transcendente, aleluia, transcendente. E essa transcendência é em favor, é em amor, é em poder, porque Ele pode alcançar, como está escrito na primeira carta de Samuel, ele diz que Ele pode alcançar o homem do pó, do esterco, aleluia, levantar esse homem e sentar em uma mesa com os príncipes. Esse é o Deus que salva, Jesus Cristo, aleluia. Assim como pode, aleluia, assim como pode estabelecer um homem para ser rei, como Ele estabeleceu na história a Davi, como Ele estabeleceu Salomão, o qual Jesus escreve e diz que não houve um homem com tanta glória, com tanto brilho, tanta sabedoria como Salomão. Nunca houve nem haverá. Agora, entenda o que Deus é capaz de fazer, aleluia, a partir do conhecimento que nós tenhamos dele, a partir da nossa confiança nele. Sabe, irmãos, nós vivemos um tempo que a igreja está movida com o sentimento de valor do mundo. A igreja está voltada para um sentimento de valores que o mundo rege. Pouca igreja está voltada para o sentimento do amor de Deus, para um chamado para a eternidade. É um tempo que a igreja se preocupa em receber, em ter, mas a igreja não tem preocupação do mais importante, que é ser. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus, Ele é capaz de fazer isso comigo e com você, tornar diante do seu desejo de querer ser, e Ele fazer. Ele abraçar você para ser um servo, ser um filho. Aleluia. Então esse Deus que Jesus ora ao Pai, diz: olha, eu quero por sua palavra fazer ele lhe conhecer. Lhe conhecer. Um Deus que é Pai. E não é apenas Pai, é um Pai amoroso. Aleluia. Não é apenas um Pai, é um Pai amoroso. Louvado seja Deus. Um Pai que faz pelos seus filhos mais, como Paulo escreve aos Efésios 3:20, Ele faz mais além do que nós pedimos e do que imaginamos. Quantas vezes nós já não recebemos a bênção de Deus e assim, eu já nem esperava mais, eu nem acreditava que isso ia acontecer, mas graças a Deus deu certo. Quem aí já passou por esse processo aí de... Então, quando a gente não tem mais nem perspectiva, quando a gente já nem lembra, quando a gente nem pensou, aí Deus vai lá e faz. Aleluia. É esse Deus o qual Jesus ora e deixa a instrução para os discípulos. E essa instrução, irmão, é uma instrução que hoje em dia é muito pouco valorizada. Aleluia. Ele diz assim, ó: santifica-os na verdade. Essa é uma palavra que hoje em dia não é comum mais nas pregação. Santidade. Não existe mais santidade em pregação. Existe dito. Porque santidade não é um conjunto de regras denominacionais. Porque tenta passar a santidade por um conjunto de regras denominacionais. Você não pode isso, 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 pode isso, pode isso. E santidade não é isso. Santifica-os na verdade. A verdade é Deus.
Conhecer a Deus, você vai conhecer a verdade. Santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas, pastor, se um conjunto de regras tirado da palavra, como isso não é santidade? Simples. É porque a palavra, ela é, muitas das vezes, sugerida pelo pregador, pelo ensinador ou pela a ordem eclesiástica. É sugerida. Mas Jesus não veio ao mundo para ser um ativista político. Jesus não veio para fazer passeata contra o governo. Ainda que a humanidade da época esperavam isso. Mas não foi para isso que ele veio. Não foi para vir defender os princípios do Pentateuco. Ele não veio para nada disso. Ele veio para salvar a humanidade. Aleluia. E a proposta ainda está em pé. A palavra ainda está valendo. Ele veio para salvar a humanidade. E como a palavra salvação, ela tem uma origem, literalmente, cura. Porque o ser humano, ele é doente. O ser humano é enfermo. Ele é enfermo na fé. E ele é doente por causa do pecado. Aleluia. E glória a Deus. Que Deus, esse Deus o qual Jesus ora, tem todos os atributos, ele se interessa por nós. João escrevendo, ele diz que o nosso pecado, a malícia, o engano, fede a narina de Deus. Aleluia. Fede. Quer dizer, o ser humano, na sua origem, ele fede diante de Deus. E você sabe que a caatinga é repugnante. Ninguém gosta de estar num lugar fedorento. Quem gosta aí? Ninguém, né? Quando a gente sente um mau cheiro, você procura logo evitar. Nós evitamos, não é verdade? Deus não foge porque eu estou fedendo. Ele vem ao encontro. Aleluia. Ele vem ao encontro para salvar, para purificar e perdoar os pecados, para você ser cheiro suave às suas narinas. Aleluia. Como Deus é bom. Então, santifica-os na verdade. Então, o santificar é uma obra intencional do homem. É uma obra de Deus, mas tem que haver a intenção minha. Se não houver a intenção minha de querer me santificar, eu não me santifico, Deus não faz essa obra. Então é preciso, pastor, e é importante santificar-se? É. Pastor, e como você diz que não é a regra de conceito, de valores, o que é a santidade? Como é que o homem se santifica? Primeiramente, o homem só se santifica se aceitar Jesus. Porque a obra de santidade vem por meio do Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Aleluia. Então, o homem sem Cristo, ele não é santo. Ele é pecador. Um homem com Cristo, ele deixa de ser pecador e é santo. Agora, esse santo tem que fazer com que a obra suja nele, quer dizer, aparente nele. Seja aparente na vida dele. E essa santificação que Deus faz no homem por meio de Jesus Cristo, é preciso que eu que aceite Jesus, aleluia, eu esteja determinado de aceitar a mudança. A mudança. É preciso agora eu aceitar, eu querer essa mudança. Eu querer essa mudança para Deus ir trabalhando dentro de mim nos valores que está em mim. Os valores do mundo.
Jesus disse: eu não sou do mundo, eles também não sou. Não ser do mundo é não andar sob a orientação do mundo. E às vezes nós, como igreja, como membro de uma igreja, nós andamos com a orientação do mundo ao fato de dizer: tem nada a ver. Pois tem a ver. Tem a ver e tem muito. Aleluia. A santidade, a carta dos Hebreus 12:14, ele diz: siga a paz e a santificação. Quer dizer, você não se torna inteiramente santo, é perfeito, é a perfeição. Você não se torna totalmente perfeito. Siga a paz e a santidade, porque senão você não verá a face de Deus. Aleluia. Está entendendo, igreja? Amém. Pois aplauda Jesus e dê glória a Deus. Muito bem. Glória a Deus. Seguir a paz e a santificação, porque senão você não verá a face de Deus. Não ver a face de Deus é não concluir a obra de Deus na sua vida para o lugar determinado que Ele quer que você vá. Você quebrou o processo. É por isso que o Evangelho é importante, pelo fato dele ser tão realista à nossa vida. Você vê que Jesus disse o que o profeta disse acerca do povo que dizia ser de Deus. Ele disse: esse povo, ele me honra com os lábios, mas o coração está vazio. Porque é muito fácil eu dizer: oh Jesus, eu te amo, oh Deus, eu te amo. Não é fácil? Porém Jesus disse: se tu me amas, tu guardas os meus mandamentos, tu pratica o que eu lhe oriento. Amor não constringe em palavras. E João, na sua primeira carta, diz: não ame por língua, por fala, por palavra, ame por atitude. Aleluia. Glória a Deus. Então, essa santidade que Pedro diz: sede santo, porque ele também é santo, e vos chamou para ser santo. Essa santidade é um processo. Seguir a paz e a santificação. Seguir é um processo. Um processo que o crente, ele quer mudança. O crente aceita a mudança, porque vai mudar a sua vida. E essa história, irmão, não é uma invenção de agora. Porque agora apareceu com isso. Não. É porque ficou de lado, algumas vezes não se fala. Mas isso aqui está existente. Atos dos Apóstolos, ele escreve no capítulo 11, e diz que os primeiros discípulos da igreja primitiva, eles pela primeira vez foram chamados de cristão, mas ele não era cristão. Eu vou definir porque foram chamados de cristão. Eles foram chamados de cristão pelo fato deles ser discípulos do ungido, do Cristo, e eles eram caminhantes. Eles viviam andando, cidade, 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 cidade. Eles iam andando. Você lembra que Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ele narra e diz: eu vinha de Jerusalém, eu recebi carta do governo, do império, para mim encontrar esses seguidores do Cristo em caminho. Eles queriam encontrar em caminho ou na sinagoga. Era o lugar dos cristãos, porque era conhecido como uma seita. A igreja era uma seita. A igreja não é a igreja de hoje, era conhecido como uma seita. E como eles eram perseverantes diante daquela caminhada, eles oravam, eles curavam, eles pregavam, e eles viviam aquela vida compartilhando a vida um cristão com o outro, um cristão com o outro. Então o governo romano, olhando para os judeus,
que não era cristão, que não era caminhante, que não fazia parte da seita, olharam para distinguir do judeu, daquele judeu que era caminhante, disse: aqueles ali vão ser chamados de cristão. Por que cristão? Porque ele seguia o ungido, a história do Messias. E Christos é grego. Então o grego romano diz cristão, porque Christos é ungido. Christos. Então é o cristão, ele agora ser chamado de cristão. E esses homens, eles eram homens, aleluia, santos. Eles aceitaram a mudança, eles enfrentaram a vida por causa da mudança que eles viviam. E eu tenho algo para dizer, igreja, para vocês. Nós estamos a caminho, aleluia, nós estamos a caminho de uma grande realização. E dentro dessa caminhada, dessa grande realização, também tem os nossos sonhos, do nosso tempo presente aqui nesse tempo, aqui na terra. Lute, creia e confie. Creia e confie que essa sua caminhada, ainda que você não realize os sonhos que você gostaria aqui, mas o mais importante não é o seu sonho. O importante é o sonho que Deus tem sobre você. Aleluia, é de você estar com Ele definitivamente na eternidade, adorando e louvando e vivendo uma vida que jamais alguém pôde viver nesse tempo. Aleluia, glória a Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra, porque Ele diz a tua palavra. A verdade é a tua palavra. Porque a palavra é Deus. Porque existe verdades. Vocês vieram para o culto. Quem veio para o culto hoje aí? É verdade ou é mentira? Você veio ou não veio? Então é verdade. Quem almoçou hoje aí? É verdade, é verdade, é verdade, não é verdade? Está certo? É uma verdade. Então existem verdades. Mas a verdade que transforma, a verdade que salva, a verdade que liberta, a verdade que prepara o homem para o céu, a verdade que preparou o céu para o homem, está na palavra, que é Jesus Cristo, o verdadeiro caminho, a verdadeira vida e a vida eterna. Aleluia. Nós acolhemos a verdade. E por isso, nós hoje estamos aqui para participar dessa ceia. Essa ceia não é apenas um cerimonial, é um fato que foi ordenado pelo próprio Jesus. É um fato, aconteceu o fato que Deus ordenou que Jesus morresse na cruz e ressuscitasse, para depois constituir a igreja. A igreja agora está constituída, a igreja agora está posta, aleluia, a igreja. Mas não imagine que você é a igreja. Primeiro você imagine que você é membro do corpo que é a igreja. Quando você se considerar membro do corpo, que é a igreja, Jesus é a cabeça, então aí entra o processo para você ser casa de Deus. Então aí entra o processo de você ser templo de Deus. Aleluia. E glória a Deus. E essa santificação, nesse processo, nós observamos o que Paulo escreve aos Coríntios. Paulo diz: olha, não erreis. E ele vai dando uma lista de condutas que o homem na sua natureza normal faz. Adúltero, prostituto, mentiroso. Ele vai dando uma lista de pessoas, uma lista de comportamento. Aí depois ele diz:
E vós, aponta para os crentes, para a igreja. E vós, haveis sidos. Vós haveis sidos. Quem aí que nunca mentiu? Alguém ou mente ou omite. Não existe. Na natureza humana não existe a verdade. Uma hora, se você não mentiu, eu tenho ódio de mentiras. Você não mente na criação de uma mentira, mas você conta uma mentira que outro lhe contou, você pensando que é verdade e é uma mentira. Então você mentiu igual ao outro. Entende, irmão? Então a natureza é caída. Aí Paulo diz: então vocês que erravam, que viviam essa conduta, haveis sidos. Aí nessa lista que ele dá, homossexualismo, ele vai dando uma lista de comportamentos que Deus condena. Aí diz: aí vós haveis sido, mas agora foi lavado, foi comprado, foi lavado, foi santificado por Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E nós não podemos perder essa graça que já foi dada, irmão. Como Paulo escreve aos Hebreus, não anule, e aos Coríntios, não anule essa graça. Se envolva nela. Aleluia! É um milagre, irmão, na nossa vida. Olha, se você for imaginar, você era um improvável ser crente. Era improvável. Ainda que você dissesse, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, eu oro, eu rezo a Deus, eu peço a Deus, eu ajudo em nome de Deus, ainda que tudo isso fizessem como obra. Mas aí Pedro escreve lá na sua carta e diz: mas se apenas os crentes são salvos, aleluia, se apenas os crentes são salvos, agora o mundo que é regido pelo mundo não acredita nisso. Já viu? Sabe o que você é crente é salvo? Ele se ergue contra o próprio Deus, que ele diz que crê, que tem fé, que ama, que não sei o quê. Ele se levanta contra o próprio Deus e diz: quem já viu? E o próprio Deus está dizendo em sua palavra: se somente os crentes se salvam, a condição dos ímpios é a perdição. Misericórdia para os ímpios e glória a Deus para aquele que aceitou Jesus. Aleluia! Veja bem, irmão, como é que é. Então nós estamos caminhando. Aleluia! E nessa caminhada, irmão, sucede coisas, acontece coisas, muitas coisas. Glória a Deus, porque a santidade, o conhecimento de Deus, a palavra, ela vai nos firmando, ela vai nos segurando. Aleluia! Quem de vocês uma vez já veio para o culto sem força, desanimado, sem coragem, dá vontade de nem vir ou nem vir mais? Quem já veio assim? E quem voltou dizendo: glória a Deus, rapaz, agora, aleluia, aleluia. Então a palavra foi lançada, e a palavra é: eis que eu estou contigo até a consumação do século, nem te abandono e nem te desamparo. Deus é com você, Deus é comigo, Deus é com todo aquele que aceita Jesus e crê em Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos, irmãos, para um lugar que nós não conhecemos. E você sabe por que é que nós não conhecemos? As informações que nós temos não faz ser conhecedor da maravilha e nem da grandeza.
Você sabe por que é? É porque nós somos posteridade. Deus, quando resolveu salvar nós, primeiro salvou Abraão. Pregou para ele o evangelho. Aí disse: Abraão, será isso tudo para a tua posteridade. E qual é o que é para a posteridade de nós? O que foi que Deus fez com Abraão? Abraão, vem cá. Tu vai sair daí, tu vai sair desse mundo aí, e tu vai andar aí por onde eu mandar você ir. Você vai. Eu não vou dizer para onde é que você vai. Você só vai. Abraão nunca soube para onde ia, mas ele ia. E nessa caminhada de Abraão, nosso patriarca, ele viveu experiência de dificuldade, de fome, de sede, de seca, de insulto, porque ele cavava, enterrava. Mas onde ele chegava, ele montava um altar para dizer: Deus está aqui, aleluia. Dá para você dizer: eu tenho um altar de Deus no meu coração? Aí dá para você dizer? O altar de Deus está aqui. E onde quer que eu vá, pode ser a dificuldade, pode ser o problema que existir, eu continuo com ele no altar, aleluia. Então, o nosso patriarca, veio o filho dele, patriarca Isaac, que também andava sem saber, só pela orientação. Depois veio o filho Jacó, patriarca, veio. E depois veio a posteridade maior, Jesus Cristo, aleluia. A posteridade maior, o qual ele é, nós somos posteridade principal de Jesus. Agora, essa caminhada que nós não conhecemos, porque nós não vemos amanhã, nós não sabemos do amanhã, o que vai acontecer, o deixar acontecer pela nossa fabilidade. Porém, nós somos salvos. Nós não somos regidos pelo mundo. Nós somos regidos pelo divino, pelo celestial. Então aquilo que eu não sei, eu entrego nas mãos de Jesus. Aleluia. Oh meu Pai, eu não estou sabendo, eu coloco nas tuas mãos. Senhor, eu vou viajar daqui para a Rússia, aleluia. Senhor, eu não sei o que é que vai acontecer, eu coloco em tuas mãos, aleluia. Eu me coloco em tuas mãos, louvado seja o nome do Senhor. E é nessa possibilidade, e é com essa esperança, e é com essa certeza de nos colocar nas mãos do Senhor, que Ele nos levará a chegar lá. Aleluia, glória a Deus. E ainda que tombamos nesse tempo, tombar que eu digo é morrer. Ainda que nesse tempo tombamos, aleluia, oh glória, nós tombamos. Aí se for da igreja, bota o caixão aqui bem no centro e vê uns irmãos. Oh, foi muito bom ter convivido com esse irmão, graças a Deus. Deus me deu a oportunidade de viver com ele, uma benção. E fazemos louvor, e fazemos culto. E a família chora. E vamos levar a semente. A semente. É uma semente. E vamos levar a semente. Aleluia. Vamos levar a semente, jogar lá numa cova fria, escura, e a família chora, aleluia. Chora por causa do emotivo, do emocional. Porém, esse que fechou os olhos, quando ele tombou, o véu está aberto e Jesus estava do outro lado e pegou na mão e chegou em paz. Aleluia. Esse é um fruto que eu estou colhendo, aleluia. E é maravilhoso, irmão. E é por isso, irmão, que por tudo o que possa vir a acontecer, não dá para desistir de Jesus. Não dá para abrir mão dessa caminhada. Nós temos a arma, nós temos a força e o poder de Deus em nosso favor. E nós temos o que mais vence tudo nesse mundo: a fé. Eu estou doente, eu oro, não fiquei curado, eu resisto por fé e continuo orando, até Jesus me dar a bênção.
Tudo isso, irmão, são favores de Deus para nós. Nós tão pequenos, nós tão frágil, que às vezes, irmão, a gente empina o nariz assim e acha que é, mas não é. Não é. A gente empina, não é. A melhor maneira é se diminuir mesmo. Pastor, mas tem que diminua, baixa, vai menos. Tem um programa humorístico que o homem dizia assim: menos Batista, menos Batista. O humorista dizia, o Batista dizia assim: menos. Então é isso, menos. Seja menos. Pastor, por que eu tenho tanto que ser menos? Porque é a posição que Deus vai lhe exaltar. E você irá glorificar a Deus. Então, Jesus disse: olha, não são do mundo. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que o mundo é tão fluente na nossa vida que às vezes a gente não percebe, irmão. Você sabia que o mundo é fluente dentro dos cultos? Você sabia que o mundo é fluente nos movimentos evangélicos? O mundo é fluente. Você sabe o que significa culto? Culto é devoção, admiração, com temor. Isso é um culto. E você sabe que às vezes nos cultos a gente bota a pessoa para atordoar tudo. Você vê, irmão, os grandes eventos evangélicos são shows. É homem se exibindo para homem, não tem mais adoração a Deus, não. É dancinha não sei de quê, não sei o que. É para a glória de Deus. Que glória de Deus, gente? Misericórdia. Misericórdia. Então Jesus disse: olha, vocês não é do mundo, como eu também não sou do mundo. Porém, para que você sobreviva nesse mundo que não é seu, mas você está nele, é preciso se santificar. É a única maneira que você olha para aquilo e não deseja. Olha para aquela outra coisa e não deseja. Olha para aquilo ali e não deseja. Os convites que são feitos, eu vou avaliar. Eu tenho um compromisso com Deus. É melhor eu cumprir o compromisso com Deus ou melhor fazer a vontade de homem? E Pedro disse isso lá em Atos. É melhor fazer vontade de Deus ou vontade de homens? Vontade de Deus, é claro. Então, amados, aqui está a semeadura. E como eu falei, tomba e leva a semente em terra, porque é uma semente. Uma semente que foi colocada, ela corruptível, e depois será brotada incorruptível. Deus tirará você, ó. Oh, glória! Aleluia! Isso é maravilhoso. Para quem crê, diga: eu creio. Amém. Aplauda Jesus aí com muita alegria. Glória a Deus.